Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Lanzarin e hoje trago a correção das questões de informática para o concurso de agente de administração da Prefeitura de Ribeirão Preto. A prova foi aplicada em 2021 pela banca da VUNESP. Como você já sabe, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo aqui embaixo ou em algum comentário o material da prova em PDF. Não se esqueça de se inscrever no canal caso você não seja inscrito, ativar o sininho das notificações para que você fique por dentro das novidades e também de deixar seu like, né? Aproveita também para usar a caixa de comentário para deixar sua sugestão, sua crítica e tirar suas dúvidas, beleza? Então vamos para a correção. Então vamos para a primeira questão da prova, questão de número 26. Um usuário do Microsoft Windows 10 recebeu um documento de texto no formato Open Document, ODT. Desejando visualizar e editar esse arquivo, o aplicativo editor de texto a ser utilizado pelo usuário que pertence ao Microsoft Windows 10 em sua configuração padrão e é capaz de fazer edições e formatações simples em arquivo de formato ODT é o bloco de notas, o WordPad, o Word 2016, Access 2016 ou o PowerPoint 2016. Bom, nós temos aqui uma questão sobre o Windows 10, né? Isso é bastante importante. Por quê? Porque nós temos um usuário com um arquivo de texto no formato Open Document, ou seja, ODT, e ele quer visualizar e fazer algumas edições nesse arquivo com algum aplicativo pertencente ao Microsoft Windows 10, em sua configuração padrão. Bom, só por aí a gente já consegue cortar três alternativas desta questão. A gente consegue cortar o PowerPoint, a gente consegue cortar o Access e a gente consegue cortar o Word. O Word que inclusive abre o formato ADT. Ah, mas por que a gente pode cortar? Porque ele está pedindo aplicativos de edição de textos que pertencem ao Microsoft Windows 10 e nenhum desses três pertence. Esses três pertencem ao Microsoft Office. Então a gente poderia ter aqui, se a pessoa não presta atenção nisso, ela pode correr e marcar o Word, porque como eu disse, o Word abre o ODT, tá? Para quem não sabe, o ODT ele é um formato de documento de texto que ele é compatível com o Word e também com softwares livres, como o OpenOffice, o LibreOffice. Então, você conseguiria tranquilamente abrir ele, tanto com o Word, tanto com o OpenOffice e o LibreOffice, entre outros, tá? Mas a questão pede um que seja o Windows 10. E dentro dos programas, dos aplicativos que o Windows 10 traz por padrão, está o bloco de notas, o WordPad. Então vamos para a resposta que é o que interessa. Qual dos dois abre? O bloco de notas ou o WordPad? O que abre é o WordPad, tá? O WordPad ele consegue abrir o ODT, né? Arquivos com extensão ODT, e consegue fazer alterações simples nesses arquivos, tá? O WordPad ele é um processador de texto, né? Que ele já vem no sistema da Microsoft, no Windows, há muito tempo, tá? Muitas versões. E ele está presente desde as mais antigas até o Windows 10 aqui, né, que é a da situação, tá? Ele consegue abrir vários tipos de extensões, como TXT, como Doc e como o Open Document, né, o ODT. E ele consegue fazer ele apresenta algumas ferramentas básicas de formulação de texto, tá? Ele vai conseguir ali alterar fonte, tamanho de texto, marca, colocar negrito, itálico, essas coisas. Ele não vai conseguir fazer coisas mais avançadas, né? Para ele, pelo menos, como verificador ortográfico, edição de tabelas, essas coisas você não vai conseguir. Essas coisas que tem disponíveis no Word, por exemplo, que também abre o ADT, não tem disponível no WordPad. Então é isso, é por isso que ele fala Windows 10, tá? Então a gente já sabe que quando ele fala Windows 10 e não Microsoft Office, nós cortamos essas três opções pertencentes ao Microsoft Office. Ele fala em abrir
né? Ele quer abrir, quer visualizar e ele quer editar esse arquivo, né? Tanto que ele fala aqui, ó, o que é capaz de fazer edições e formatações simples. É o WordPad mesmo, tá? Então a nossa resposta, né, é a alternativa B. O aplicativo que é capaz de fazer edições e formatações simples em arquivos de formato ODT é o WordPad. Então vamos lá, questão de número 27, segunda questão da prova. No Microsoft Word 2016, em sua configuração padrão, a guia e o grupo para inserir uma tabela em documentos são, respectivamente, tabelas e nova, tabelas e inserir, inserir e tabelas, inserir e novas ou inserir e nova tabela. Bom, vamos lá. Uma questão bastante simples, né? Mas é o tipo de questão que as pessoas muitas vezes me pedem assim, faz um exemplo aí no Word, né? Ou no aplicativo que a questão se trata, para que nós possamos entender melhor, que vai ser mais didático. Eu também concordo, né? Algumas questões eu vou fazer isso e outras não. Esse é o tipo de questão que eu prefiro não fazer, embora digo para que você faça, porque quando você faz uma prova, quando você está diante de uma questão, o conhecimento que você precisa ter ali, ele é diferente do conhecimento do usuário. O usuário, ele cai na frente do Word ali, ele bate o olho ali, ele já vê todas as guias, ele já clica ali naquele acha que tem que ser, já aparece aquele tanto de botão no menu e ele já acha na hora, né, ou pelo menos procura ele rapidamente, ele já acha, porque o aplicativo é feito para ser intuitivo, aquilo que ele quer. Então ele já saberia se de cara, quando ele abrir o Word, ele já sabe se a guia vai chamar tabelas ou inserir. Clicou na guia aqui, ele já vai saber se é tabela, se é novos, ou se é nova tabela, ou se é inserir. Beleza? Então, quando você vai fazer a prova, você tem que ter esse tipo de coisa na cabeça, decorada, porque você não faz a prova com o computador ligado. Então, uma questão dessa que parece ser simples, ela pode te pegar, beleza? Mas vamos voltar aqui para a questão e vamos tentar entender. Então, nós temos aqui uma questão do Microsoft Word 2016, configuração padrão, e quer saber guia e grupo, beleza? Então, vamos lá. Guia e grupo. Bom, existe uma guia chamada tabelas? Não, né? Olha que beleza. A gente já pode cortar duas alternativas. A guia se chama inserir, beleza? Então nós estamos entre a C, a D e a E. Depois de inserir, a gente precisa para o grupo. Tem um grupo chamado novas tabelas ou nova tabelas? Fácil de lembrar, hein? Pelo menos para mim foi. A gente tem um grupo chamado tabelas, beleza? Nós não temos um grupo chamado novos e nós também não temos um grupo chamado nova tabela. Primeiro você clica em tabelas e depois vai aparecer as opções de tabela. Portanto, a resposta correta é a alternativa C. A guia se chama inserir, tá? Lembrando que nós não temos uma guia chamada tabelas e o grupo se chama tabelas. Então vamos para a próxima questão, questão de número 28. A planilha a seguir foi elaborada por meio do Microsoft Excel 2016, em sua configuração padrão. As colunas A, B e C contêm os números de notas fiscais e seus respectivos meses de vencimento e valores. A fórmula utilizada na célula F2 para calcular a soma dos valores a pagar no mês de junho, conforme visto na planilha, é... Bom, então aqui nós temos, né, a planilha que você consegue ver aí na sua tela, né? Uma planilha com 3 colunas com informações sobre notas fiscais, né? A gente tem coluna A com o número da nota, a coluna B com o mês de vencimento e a coluna C com o valor da nota. Aí aqui na coluna F2, ou seja, coluna F, linha 2, nós temos um valor, né? No caso aqui, o total de junho, o valor referente à soma das notas que vencem em junho. Ou seja, nós temos uma fórmula que ela passou aqui, achou o mês de junho aqui
na linha 3, achou mês de junho escrito aqui na linha 6 e somou seus respectivos valores para que a pessoa, o operador, o usuário, soubesse quanto que ele teria que pagar no mês de junho. A fórmula para fazer isso está bem nítida para nós, tá? Não há dúvida quanto a isso, porque a questão já deixa claro. É o soma-se. Mas vamos entender como é feito um soma-se. Primeira coisa, nós vamos colocar, como qualquer função que nós vamos inserir lá numa célula do Excel, a gente vai começar com um sinal de igual, chama a função, né? No caso, soma-se mesmo, abre parênteses, e a gente vai colocar primeiro o intervalo onde está o critério que nós vamos utilizar para fazer a soma. Vamos criar primeiro o intervalo do critério, beleza? Depois, nós vamos colocar um ponto e vírgula. Eita. Ponto e vírgula. Vamos colocar o critério. Outro ponto e vírgula, isso é bastante importante esse ponto e vírgula, tá? Nós vamos colocar o que? O intervalo da soma. Então vamos lá. O nosso critério é junho. Nós queremos somar todos os valores do mês de junho. Como é escrito junho, o usuário ele escreveu junho, ele não linkou uma célula que estava escrito junho, ele escreveu junho, ou seja, a célula que tiver escrito junho, ele vai ter que estar entre aspas duplas, tá? Não ajuda a gente a resolver a questão, porque todos estão corretos, tá? Junho, 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 todos com aspas duplas. Lembrando que está escrito ali o termo, está escrito ali o valor, né? A palavra que ele vai buscar, e o soma-se vai trazer como critério, como referência, todas as células ali que tiver escrito junho de maneira correta. Beleza? Esse vai ser o critério. Aquilo que tiver igualzinho vai ser a célula que vai linkar o valor referência ali no intervalo da soma para que seja utilizado os valores, né, na soma total. Então, junho, ok, tranquilo, não resolve a nossa questão aqui. Vamos para o intervalo. O primeiro intervalo é o intervalo onde deve ser procurado o critério, como eu já falei. Portanto, o nosso critério é junho, é o mês de junho, que está na coluna B. E as linhas vão da linha 2 até a linha 7. Então, o intervalo aqui deve ser de B2, 2 pontos, B7, tá? Por que 2 pontos? Nós já vamos chegar nisso. De toda forma, olha só, antes de eu voltar nos 2 pontos, tem que ser com B2, certo? Então, o intervalo da soma, né, de maneira óbvia, vai ser qual? Vai ser onde estão os valores aqui, ó. Coluna C. E eles também vão da linha 2 até a linha 7. Portanto, o intervalo da soma vai ser C2, novamente, 2 pontos, até C7. Com isso, a gente já consegue excluir tanto a alternativa D quanto a alternativa E, porque elas trocaram. Elas colocaram o intervalo de soma onde deveria ser o intervalo do critério e colocaram o intervalo do critério onde deveria ser o intervalo da soma. Portanto, sobrou para nós aqui três alternativas. E se você prestar atenção, a gente consegue cortar a B também. Por quê? Porque a B2 colocou ponto e vírgula entre os intervalos. E aqui eu já falei que deveria ser 2 pontos. Mas vamos lá. Qual que é a diferença? Os 2 pontos, ele é um operador de referência. Ou seja, ele vai trabalhar com todo o intervalo que tem entre duas referências. Vamos aqui para o intervalo do critério. Nós temos duas referências, B2 e B7. Então, ao colocar aqui 2 pontos, eu estou querendo dizer que nós vamos trabalhar com tudo que tem entre B2 e B7. No caso aqui, da célula B2 até o B7. Vai analisar todo esse intervalo. A gente pode falar que é de B2 até B7. A mesma coisa aqui com o outro intervalo.
Beleza? Então, reforçando. Ele é um operador de referência, entenda como um até, de B2 até B7. B2, B3, B4, B5, B6, B7. Já o ponto e vírgula, ele vai ser utilizado para separar. Tranquilo? Então aqui, o que estava acontecendo aqui? Aqui ele estava separando, aqui ele estava falando que a célula B2 separava e a célula B7, o que não faz o menor sentido, inclusive, para essa função. Não iria funcionar, ia dar erro. Mas nós vamos utilizar o ponto e vírgula toda vez que nós precisarmos separar células ou precisarmos separar intervalo. Veja como é que eu fiz a fórmula aqui. Eu tenho um intervalo, separo do critério, então eu coloco um ponto e vírgula e separo o critério do intervalo de soma, então eu coloco outro ponto e vírgula. Então, qual que é a nossa resposta? A C ou a A? A nossa resposta é a alternativa A, porque se a B colocou ponto e vírgula em tudo, aonde devia ser dois pontos e aonde devia ser ponto e vírgula, a C fez o contrário. A C colocou dois pontos em tudo. Colocou dois pontos onde devia ser dois pontos e colocou dois pontos onde devia ser ponto e vírgula. Portanto, a nossa resposta correta é a alternativa A. Soma-se, abre parênteses, B2 até B7, dois pontos. Separa com ponto e vírgula, abre com junho, entre aspas duplas, separa ponto e vírgula e abre o critério, o intervalo de soma, beleza? C2 até C7, beleza? Soma-se, abre parênteses, intervalo onde vai estar o critério e intervalo de soma. Certinho? Aonde tinha que ter um até tem dois pontos, aonde devia separar tem ponto e vírgula. Portanto, a nossa resposta correta é a alternativa A. Então vamos lá, penúltima questão, questão de número 29. Um usuário do Microsoft PowerPoint 2016, em sua configuração padrão, deseja adicionar um objeto numa apresentação de slides para que, ao clicar no objeto, a apresentação para o último slide. O recurso que deve ser inserido para atender o enunciado é, gente, estava assim na prova, tá? Ao clicar no objeto, a apresentação para o último slide. Então vamos considerar aqui que a apresentação vá para o último slide. A alternativa A fala em painel de animação, a alternativa B fala em cronômetro, a alternativa C fala em instantâneo, a D, ocultar slide, e a E fala em botão de ação. Então vamos lá, questão sobre o Microsoft 2016, configuração padrão. O cara quer inserir ali, o usuário, um objeto, né? Quer inserir um objeto na apresentação de slide para que quando ele clique no objeto, a apresentação vá para o último slide. Então vamos lá, vamos analisar alternativa por alternativa. Painel de animação é a resposta? Não, o painel de animação vai servir para você escolher ali, né? Vai ser as suas opções lá de animações. Beleza? Você vai querer inserir alguma animação de entrada, de saída ou outros tipos, você vai lá no painel de animação, não tem nada a ver com objeto para realizar uma ação. Cronômetro também? Não, né? Falso. O cronômetro ele vai servir para cronometrar também, existe essa opção lá no PowerPoint e também não tem nada a ver com levar a apresentação para o último slide. Instantâneo? Falso também. O instantâneo ele é uma ferramenta muito boa, muito interessante, que permite você colocar imagens, né? Você tirar uma foto da tela de programas que estão abertos e inserir direto na apresentação. É como se fosse um print screen, só que dentro do PowerPoint. Melhor, inclusive, porque você já consegue colocar o print dentro do PowerPoint. A ferramenta é muito mais... você precisa de muito menos ações para conseguir tirar um instantâneo de um outro aplicativo, beleza? Ocultar slide está muito na cara o nome, né? Não é falso. Ocultar slide vai realmente ocultar um slide. Você tem ali uma apresentação e você não quer que algum determinado slide não apareça na apresentação.
Você não vai excluir o slide, você simplesmente vai ocultá-lo, de forma que quando você colocar a apresentação no modo de apresentação, esse slide não vai aparecer. Se ele tiver entre outros slides, ele vai ser pulado, né? Ele não vai aparecer ali. Se ele for o último, ele não aparece. Quando você jogar para ele, finaliza. E se ele for o primeiro, vai começar do segundo, né? Se o segundo tiver visível e o primeiro oculto, beleza? E a alternativa é fala em botão de ação. E é essa a nossa resposta, tá? Botão de ação. Fácil, fácil de lembrar, né? Por quê? Peço para você lembrar de ação. O usuário ele deseja adicionar um objeto para numa apresentação de slide. Ao clicar no objeto, a apresentação vai para o último slide. Você vai realizar uma ação. Ali tem vários botões de ação na opção. Você pode escolher, né, o botão de ação. Cada botão de ação tem por padrão uma atividade, uma ação atribuída a ele, mas que você pode trocar, tá? Então você vai colocar ali botão de ação e eles vão realizar uma série de atividades e lá você vai ter a opção de escolher essa aí que é enviar a apresentação para o último slide. Portanto, a nossa resposta correta é a alternativa E. O recurso que deve ser inserido para atender ao enunciado é botão de ação. Então, finalmente, chegamos à última questão. Vamos lá? Questão de número 30. Um usuário estava com várias guias abertas em uma janela do navegador Microsoft Edge em sua configuração padrão. Assinale a alternativa que representa o atalho por teclado que permite fechar a guia atual. Então, vamos lá. Questão sobre Microsoft Edge, questão sobre atalho, que a VUNESP tanto gosta. E o que ele quer? Ele quer fechar a guia atual. As alternativas que nós temos é Ctrl Enter, Ctrl F, Ctrl H, Ctrl W e Ctrl J. Vamos analisar uma por uma. Bom, Ctrl Enter vai fechar a sua guia atual? Não, não vai. Ao digitar Ctrl Enter, o que você consegue fazer é adicionar. Você vai adicionar um www ponto antes de um termo que você tiver digitado, né, na barra lá de pesquisa, você digitou um termo lá. Então, quando você deu Ctrl Enter, ele faz o quê? Ele coloca o www ponto antes e coloca um .com depois. Tranquilo? Então, você escreveu ali na sua barra lá, você escreveu lá pipoca. Não faz sentido, mas vamos dizer que você escreveu pipoca. Aí você dá um Ctrl Enter, acontece isso aqui, ó. Beleza? Automaticamente ele vai preencher com www e .com. O que tem que vir antes vem antes, www, e o que tem que vir depois, .com, vem depois. Beleza? Isso também acontece no Google Chrome. Vamos lá. A alternativa B fala em Ctrl F. E o F, Find, é a mesma coisa que acontece também no Google Chrome. Ele vai servir para encontrar um termo na página. Tranquilo? Então, se você está querendo procurar alguma palavra, algum termo ali naquela página que você está aberta, você dá lá um Ctrl F, aparece uma caixa de texto onde você vai inserir aquilo que você quer pesquisar e ele vai encontrar para você. Ctrl H de histórico. H de histórico, será que traz o quê? Traz o histórico. Ele vai abrir o histórico numa nova guia, tá? Não vai tirar você da página que você está, não. Então, você dar um Ctrl H lá, vai abrir o histórico em uma nova guia. E Ctrl W. Olha que legal. Ctrl W fecha a guia atual. Por isso é a nossa resposta. Alternativa que apresenta o atalho por teclado que permite fechar a guia atual, alternativa D, Ctrl mais H. Beleza? Então a resposta nossa é a alternativa D e o Ctrl J eu vou deixar o mistério aí para vocês pesquisarem. Não, tô brincando.
O Ctrl J, a gente já sabe que não é a alternativa. Para que serve o Ctrl J? O Ctrl J ele vai abrir, né, a exemplo do Ctrl H, que abre o histórico na nova guia, o Ctrl J vai abrir os downloads, beleza? Downloads, mas também vai ser numa nova guia, tranquilo? Então é isso aí, a nossa resposta alternativa D, ou Ctrl W, permite fechar a guia atual do Microsoft Edge. Portanto, a nossa resposta alternativa D. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da correção de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, caso não seja inscrito. Gostou do vídeo? Deixa seu like. Deixa também nos comentários aí a sua dúvida, a sua sugestão e a sua crítica, que eu vou lendo e respondendo na medida do possível, beleza? Então, até a próxima.